2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Aleluia. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém. Podeis se assentar. Querido Pai, amado Deus, mais uma vez queremos entrar na tua presença. E neste momento, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, queremos que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite através da tua palavra. Eu, Senhor, como ministro do teu evangelho, Senhor, quero diminuir nesta noite, que tu venha crescer. Que eu desapareça e tu apareça. E que a tua obra seja feita através da minha vida, pelo poder que há na tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu estava meditando nesta palavra, e esta palavra fala muito ao meu coração, que fala de um relato de um certo homem de Deus que caminhava, que ia até aquela cidade. E se nós olharmos na área geográfica da cidade de Sunem, ela ficava entre o monte de Jezreel e Giboa. Ele ficava exatamente no centro. E ali naquele lugar, próximo àquele lugar, mais ou menos 5 quilômetros de distância, houve uma grande batalha. Aquele lugar onde o monte de Giboa, que o povo de Israel, junto com o exército, ou seja, Saul, que era o comandante, eles pararam ali e ficaram observando o inimigo que estava ao outro lado, que era o inimigo, que era os filisteus que estavam vindo contra o povo, o exército de Israel. E estava ali, Saul olhava e observava que era número, ele se temeu, porque ele orava a Deus e Deus não o respondia. E aí o que ele fazia? Orava e nada. E ele chamou então algumas pessoas. Chamou ali o seguinte: vem cá vocês, me vão à procura de alguém que possa falar comigo, que possa ser usada por Deus, que possa dizer se eu posso ir a esta batalha ou não a esta batalha. Muitas das vezes, irmãos, Deus está nos falando em silêncio. Aleluia. Muitas vezes oramos e pedimos resposta para tal, e Deus não nos fala. É porque Deus fala: ó, fica aonde tu estás. Porque no momento certo, na hora certa, no lugar certo, eu vou falar contigo. Glória a Deus. Deus não faz a nossa vontade, irmão. Ele faz a vontade dele. Nós temos que aprender que nós temos que estar dentro da vontade de Deus e não Deus dentro da nossa vontade. Aleluia. Porque senão ele não seria Deus. É verdade. Muitas vezes queremos fazer as coisas, queremos que Deus esteja ali. E Deus está sempre no centro. E nós temos que estar no centro do centro de Deus. Aleluia. É isso, e acabou. Não adianta querer fazer as coisas acontecer pela sua própria mão, que não vai adiantar. E esse homem, Saul, o rei que comandava o exército, mandou chamar uma feiticeira, uma mulher que invocava espírito, para falar, para dizer se podia ou não podia. Todos conhecem a história. E ele acabou indo, e naquele lugar, Sunem, aproximadamente 5 quilômetros de distância, foi a batalha onde teve o povo de Israel com os filisteus, e eles perderam a batalha, e Saul morreu, junto com seus filhos. Amém? Entendeu? Seus filhos. Tá? Todos os filhos de Saul morreram junto na batalha com ele. Porque muitos mencionam, que tinha Jonathan, tinha mais ainda. Mas o que acontece é o seguinte, não é essa história também, eu só estou dando um parecer da onde era a localidade da cidade de Sunem, aonde ela ficava. Estou contando para vocês entenderem. E essa cidade ficava nesse lugar. E, incrível que pareça, era uma cidade frutífera. Era uma cidade onde o solo dava os frutos, onde chovia também, onde dava fruto, onde eles trabalhavam na lavoura, e eles conseguiam então tirar dali
todo o seu alimento, toda a riqueza da terra. E nessa cidade tinha uma mulher que não relata o nome dela. Fala que é a mulher de Sunem. E aí tem um homem chamado Eliseu, que todo dia, ou melhor, quase que sempre, ele saía de Samaria, passava por esta cidade e ia até o Monte Carmelo adorar o Senhor. E ele tinha que passar por essa cidade. Mas o que me chama a atenção é que neste dia fala que sucedendo também um dia que indo Eliseu a Sunem. Não diz que ele estava indo a outro lugar, a não ser nesta cidade. Ele tinha um propósito, ele tinha algo para fazer ali. E aquela mulher estava lá. Quando ela avistou Sunem, quando ela avistou Eliseu, aliás, ela diz aqui que ela reteve era, agarrou, forçou, intimou ele a entrar na casa para comer pão. E a história ali dá-me a entender que ela conhecia quem era Eliseu. Embora que ela primeiro sentou-se à mesa, comeu pão, para depois ter certeza daquilo que ela ia falar de Eliseu. Quantos de nós não conhecemos uma pessoa só de ouvir falar? Quanto você não diz assim, eu conheço ele, é mesmo? Quantas vezes almoçasse com ele? Quantas vezes tomasse o café da manhã com ele? Quantas vezes caminhasse com ele? Quantas vezes tu tivesse um momento de comunhão, conversasse, trocasse uma palavra com ele? Quantas vezes? Nenhuma. Então você não o conhece. Porque ninguém conhece ninguém de ouvir falar. A gente só passa a conhecer uma pessoa, presbítero Tevaldo, quando nós tivemos experiência com ela. Quando nós estamos frente a frente, cara a cara. Ninguém conhece Deus de ouvir falar. Conhece Deus é de experiência, meu irmão. Aleluia. Que tem muita gente aí que conhece Deus, muita gente conhece Jesus. Mas Jesus, quando você tem uma experiência, é algo diferente. É algo especial. Fica marcado e você sabe de que você está falando. Aleluia. E esta mulher estava lá. Por que eu digo que ela conhecia Eliseu? Porque Eliseu, sucessor de Elias, caminhava com Elias. Uma certa vez, Elias falando com ele o seguinte, o teu Senhor será tomado. E Eliseu, ele vai ser tomado. O que é que tu queres? Quero unção dobrada do teu espírito. E Eliseu, quando Elias passou, jogou a capa sobre ele, que ele estava arando a terra, e ele passou a seguir, ele passou a conhecer Elias. E no momento, quanto mais ele caminhava com Elias, mais ele o conhecia. Que chegou ao ponto de dizer assim, eu quero a unção dobrada do teu espírito. Porque ele conhecia quem era Elias. Ele sabia quem era o caminhar do Elias. Ele sabia o que Elias fazia, o que Elias falava e a comunhão que ele tinha com Deus. Eu quero o dobro disso. Eu quero muito mais comunhão do que tu tem, eu quero também. E aí, olha, o teu Senhor vai ser tomado. Olha, fica aí que eu vou julgar. Olha, existe Deus no céu e o Senhor viva, que eu não te deixarei ir a lugar nenhum sozinho. Aonde tu for, eu vou contigo. Porque uma hora ele vai ser tomado e eu tenho que ver. Aleluia! Chegaram uns profetas, uns 60 profetas lá e falaram assim, Eliseu, o teu Senhor, ele vai ser tomado. E quando ele fala que 60 profetas, diga-se de passagem, Elias não era o único profeta naquela época. É verdade. Ele não era o único. Porque existia mais profeta, tanto que eles chegaram, olha, Eliseu, o teu Senhor vai ser tomado. Então todos os profetas sabiam, porque Deus o revelou a todos o que ia. Mas Elias era especial. Quando ele estava indo, ele falou, olha, tem um rio à nossa frente. Aí Elias passa a mão, tira a capa e toca no rio, o rio se abre. Meu Deus. E ele atravessa. Estão me acompanhando? Quando ele chega no outro lado, os 60 profetas estão lá atrás, só olhando. Eu não sei se eles estavam de binóculo naquela época, irmão, mas eles conseguiram ver de longe que quando Elias subiu, que a capa caiu, que Eliseu tomou conta daquela capa, certo? Que ele teve que descer para poder. Meu Deus! E na volta dele,
com a mesma capa, ele abriu o rio. Quando eles viram que Eliseu abriu o rio na volta, ele falou, pá, o espírito de Elias está sobre ele. Glória a E ele Deus. caminhou. Então aquela história, era 60 profetas, 60 homens, que quando saíram daquele lugar, começaram a falar, olha, aconteceu isso. Então a história de Eliseu, ela se espalhou-se. Todos ficou notório o que ele fez, depois que Elias foi tomado. Aleluia. Mas na frente ele encontra uma mulher que tem 2 filhos, e ela vem correndo, uma viúva, diz assim, olha, o meu marido trabalhava para o Senhor, estava lá presente, só que o problema é que deixou uma dívida. E eu preciso soldar essa dívida, porque o credor está vindo aqui e está querendo o quê? Tomar meus filhos. Aí ele pergunta, o que tu tens em casa? Eu tenho, não sei, uma botija com um pouquinho de azeite. Meu Deus. O que tu tem? Uma botija com um pouquinho de azeite. Então tu faz o seguinte, pega essa botija, né? Melhor, e manda os teus filhos, anda na cidade, anda nos teus vizinhos. Aí nós entendemos a comunhão que temos que ter com nossos vizinhos. Ter amizade, ter relacionamento com pessoas, que se aquela mulher não tivesse relacionamento com pessoas, ela jamais poderia conseguir vasos emprestados para poder encher de azeite. Por que ela conseguiu os vasos de emprestado? Porque ela tinha um bom relacionamento com pessoas. Ela tinha um bom relacionamento com a sociedade, ou com a comunidade, ou com o bairro onde ela morava. E ter um bom relacionamento onde você vive, onde você trabalha, aonde você quer que você vá, isso é muito importante para a tua vida. Aleluia. Por que isso, pastor? Porque o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. E o dia de amanhã você não sabe o que vai acontecer. É verdade. Ande corretamente no caminho. Meu Deus. Tenha um bom relacionamento. E essa mulher tinha um bom relacionamento, tanto é que os filhos foram pedir. Eu sei que tem pessoas aqui que sabem o que eu estou falando. Meu pai, quando precisava de alguma coisa, ou a minha mãe, vá lá e peça. Quando eu chegava lá, já sabia que eu era filho do Luiz, sabia que era filho da Salete, eles me davam, porque eles conheciam o meu pai. Quantas vezes não teve pessoas que, vá lá e peça, em meu nome. Meu pai não precisa estar presente, mas no fato de eu falar, seu Luiz, meu pai mandou pedir, estava lá. Porque tinha palavra. Porque eu aprendi que um homem sem palavra, o homem sem crédito, não vale nada. Eu ensino isso para a mulher. Então nós temos que aprender o quê? Primeiro, ter um bom relacionamento na comunidade, no bairro, na onde você vive, no trabalho. Segundo, ter palavra. Honrar com aquilo que fala, ou honrar com aquilo que diz. Segundo, ter crédito. Pagar o que compra. Honrar. É isso para poder ter, estar dentro dos princípios cristãos. E ele tinha um bom relacionamento, eu acredito eu. Ele começou então, Eliseu, voltando para a palavra aqui, e Eliseu chegou nesta mulher, a mulher vai, pega, enche, vende o azeite, paga a dívida, o que sobra sustenta os teus filhos, não é assim? Aleluia. Então eu acredito que essa sunamita, essa mulher de Sunem, ela conhecia Eliseu, porém, de ouvir falar, ela não tinha experiência com ele. Pai, eu sei que ele é um homem de Deus, eu sei que se ele ora, acontece, eu sei porque ele orou para a mulher lá, o azeite multiplicou, ela pagou a dívida e tudo correu bem para ela. Eu sei que quando ele veio, ele abriu o rio, está tudo bem. Agora o problema é que aquela mulher não tinha filhos, e vocês sabem a história, a mulher que não tinha filho, ela era um pouquinho afastada da sociedade. Por quê? Para ela era uma vergonha, e uma mulher envergonhada, meu irmão, não sai nem de casa. Então ela era vergonhada, então ela ficava ali, o que acontecia? Ela ficava isolada, porque a mulher que não podia ter filhos, ela era uma mulher amaldiçoada por Deus. Eles tinham dessa forma. Então ela era tida como uma amaldiçoada, então ela era mais afastada, embora que ela tinha um poder aquisitivo
alto, embora que ela tinha um bom relacionamento, como diz a palavra dela, que ela não queria sair no meio do povo. Mas, porém, à vista dos demais, ela tinha uma maldição sobre a vida dela, porque ela não podia gerar filhos. E este homem passa todo dia lá. Então Deus tinha um propósito dele, que ele ia sempre ao Monte Carmelo, parava na casa dela e comia, então, um pãozinho ali, tomava um café, sentava, dava uma risada, não é? Contava uma história, contava um caos, e ali se alimentava e seguia talvez viagem. Embora que neste dia que eu estou falando aqui, ele foi naquele lugar, naquela cidade. E ele tinha um bom relacionamento com o prefeito, vamos dizer assim, com o governador daquele lugar. Ele ia lá para falar isso com o rei. Como é que tá? Tudo bem? Conselho. E ele estava lá. E essa mulher chega um momento que ela chega para o marido e fala assim: eis que eu observo que este homem que entra dentro da nossa casa, que senta à nossa mesa, que come pão junto conosco, ele é um homem santo. Em outras traduções, um homem de Deus. Glória a Deus. Quantos Aleluia. homens de Deus, se você deixar entrar na sua casa? Quantos homens e mulheres de Deus que têm ceado contigo? Tem comido, tem ali se alimentado? Quantos? Relacionamento se descobre dessa maneira. Meu Deus. Não se de ouvir falar. Porque de ouvir falar, você pode ouvir falar bem, como você pode ouvir falar mal. E nem sempre quem fala mal de alguém é o santinho, é o bom. Muitas vezes a pessoa fala mal de uma outra pessoa para encobrir o mal feito dela mesma. Aí coloca a culpa no outro. Aí fica empurrando culpa um para o outro. Conheça alguém dando oportunidade de ter tempo com ele. Conheça alguém tendo um pouco do teu tempo, 5, 10, 15 minutos, para conversar com essa pessoa, para conversar com este que te cerca no teu trabalho, aonde quer que você conheça, tenha relacionamento, tenha um pouco de intimidade, para você saber se ele é ou não é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Glória a Deus. Amém?